Olá, a paz do Senhor, bom dia a todos. Estou passando aqui para deixar uma palavra rema, um devocional para as nossas vidas e palavra de ânimo. Palavra que Deus me confiou para mim estar ministrando em poucas palavras. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, no versículo de número 27, passagem bastante conhecida, mas aonde há uma preocupação de Deus nos momentos que estamos passando dificuldades. Mateus 14, 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E quando eu estava meditando nesta palavra que o Espírito Santo me confiou, eu comecei a memorizar inúmeras coisas e dificuldades que eu e você passamos quando nós estamos caminhando com Jesus. Ou até você que ainda não caminha com Jesus. O que é, pastor, caminhar com Jesus? É você entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele, através do seu Espírito Santo, direcionar as nossas vidas. E a preocupação de Deus é, como o Espírito Santo muitas das vezes me faz pergunta, Ele me fez essa pergunta: quando nós estamos lutando, para que lado ou para onde nós estamos indo? E é uma pergunta muito inteligente do Espírito Santo para despertar aí você. Note que a Bíblia relata pessoas que existem inúmeras preocupações e lutas que até encontrar Jesus Cristo eles iam e andavam em direção em lugares errados. Em outras palavras, pediam ajuda para as pessoas que não conseguiam ajudar, tentavam investir em remédios que muitas das vezes não fazia efeito, e até que um dia caíram em si ou escutaram sobre os feitos de Jesus e foram e andaram ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que não foste nós que escolhemos Jesus primeiro, mas Ele nos escolheu. Mas para nós ir até a direção de Jesus, nós temos que vencer o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos e viver a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Mas quando eu olho na Bíblia Sagrada, e esse texto você conhece, sobre Jesus andando sobre as águas, mas o mais interessante não é Jesus andando sobre as águas. É um homem chamado Pedro que também andou sobre as águas. Qual é a dificuldade de Pedro? Primeiro, a dificuldade de Pedro era assim, os intempéries que apareceu, a tempestade, o mar agitado, o medo. Mas quando ele tira os seus olhos de tudo isso que estava cercando ele e os discípulos que estavam com ele no barco, ele vê Jesus imediatamente, com a sua fé ele diz: Senhor, se é tu mesmo, faça eu ir-te até o Senhor. E Jesus, no momento que Pedro falou isso e olhou para Jesus, Jesus não parou o vento, não deu ordem para o mar, simplesmente no meio da dificuldade de Pedro, o que aconteceu? Pedro ele vai, segundo uma palavra gerada por Jesus, dizendo: vem. Dizendo em outras palavras: vem, Pedro, porque eu sei o que você está vivendo e está passando, mas a responsabilidade de cuidar da sua vida, da sua casa, é minha. Então Pedro ele bota os pés sobre as águas, sobre o mar agitado, sobre o vento forte, e ele começa a andar aonde? Em direção a Jesus Cristo, em direção ao caminho. E quando ele vai e chega próximo de Jesus, acontece algo que muitas das vezes acontece com muitos de nós, sendo cristão ou não. Nós damos mais ênfase aos problemas e lutas que vivemos do que o chamado que Deus fez de cuidar de nós, dizendo: vem. O
O que aconteceu com Pedro não foi simplesmente a pequena fé que muitos falam, e a Bíblia fala, que Jesus diz, não foi simplesmente isso, mas foi no momento que Jesus assumiu a responsabilidade de Pedro sobre a vida dele, foi o momento que Pedro tira os olhos de Jesus no meio das dificuldades. Talvez você que está me vendo e ouvindo esteja passando dificuldades e lutas assim como eu estou passando tempestades, passando por condenações injustas, injúrias. E Jesus, ele lançou lá atrás para ti uma palavra no meio dessas lutas, dizendo: vem. Mas você dá muito ênfase ao que as pessoas falam de você. Talvez você está dando muito ênfase às lutas que você está vivendo e se esquecendo desta palavra pequena, mas eficaz, que saiu da boca de Jesus, dizendo: vem. E quando você dá mais ênfase às lutas, tenha toda a certeza, você não está dando credibilidade ao Jesus que te chamou, que te levantou, que está te transformando. E quando você tira os olhos de Jesus, esse é a decadência do ser humano, é a decadência também de muitos cristãos que se afastam da presença de Deus. Não digo que se afastam da igreja, porque a igreja em si não salva, a igreja é encontro dos salvos, mas quem salva é o dono da igreja, Jesus Cristo. Então, quando eu e você tiramos os olhos do Senhor Jesus, quando nós estamos nas tempestades, tenha toda certeza, a nossa vida vai declinando. É por isso que Jesus, mesmo vendo Pedro declinando, porque ele tirou os seus olhos que estavam fitados em Jesus, ele levanta Pedro, que estava se afundando, e diz: homem de pequena fé. Olha essa palavra: por que duvidaste? Então, o segredo que eu e você temos que aprender é nós ir ao encontro de Jesus, independente do que você viveu, está vivendo ou vai viver, e nunca tirar os olhos daquele que te chamou e não sair do caminho. E melhor, não duvidar das promessas que Deus fez para você, para sua casa, para o seu ministério. Sabe, a Bíblia está recheada de pessoas que outrora não iam ao encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou o seu dinheiro e não melhorou a sua enfermidade de 12 anos, tendo uma hemorragia. E mesmo assim, ela ouviu falar de Jesus e ela despertou uma fé, dizendo: tão somente eu tocar nas orlas de Jesus Cristo, eu serei curada. Então ela rompe o preconceito na época judaico, rompe também os seus desejos, as suas vontades, creio assim, a sua vaidade, e ela vai até Jesus, ela anda ao encontro de Jesus. Esse é o segredo também, você, no meio da sua fragilidade, andar ao encontro de Jesus. E ela foi, tocou nas orlas e foi curada e sarada. No mesmo contexto, a Bíblia fala que Jairo, um príncipe da sinagoga, creio eu, um homem respeitado, um homem de exemplo, mas a sua filha estava doente, filha de 12 anos, e ele, quando ele vê que Jesus Cristo estava passando, ele simplesmente, ele não mostra credencial para Jesus, ele não diz quantos, talvez, discípulos ou membros ele tinha dentro da sua sinagoga, ele simplesmente, pelo desespero, mas também pela confiança de ir até Jesus, ele se prostra e adora Jesus, se jogando aos pés do Senhor Jesus. Então, quando você vai andando até o Senhor Jesus Cristo, tenha toda a certeza, o mais alto que você vai estar na presença de Jesus é nos pés dele. Então Jesus, neste contexto entre a mulher e a filha de Jairo, ele cura e ressuscita a filha de Jairo, dizendo: Talita cumi, levanta-te, menina. Então o Senhor quer neste momento e nessa hora dizer para você aonde você está, o que você está passando. Se você olhar para mim e andar comigo, eu digo para vocês: Talita cumi, levanta-te. E é maravilhoso isso, é maravilhoso quando nós entendemos que nas nossas lutas e aflições nós não estamos juntos, não estamos só nessa caminhada. Jesus Cristo, ele sai 100% humano e 100% Deus, ele sai do cenário.
Mas antes de sair, em João 14, ele fala: não se turbe os vossos corações. Então existem muitas pessoas que estão caminhando com Jesus com o coração preocupado, atribulado muitas das vezes. Por quê, pastor? Porque não estão mais acreditando ou confiando nas promessas que Jesus fez e não estão olhando para o nosso Redentor, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo pede neste momento, através dessa mensagem, é que você viva os Salmos 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu que está me vendo e escutando, não serás atingido. E se você quer descansar, eu aconselho também, não descanse atrás de problemas ou lutas, não descanse através de pastores, líderes religiosos, descanse na sombra do Onipotente, porque lá você vai se esconder, ou melhor, o próprio Cristo vai te esconder em situações onde o inimigo das nossas almas quer nos destruir. Que você possa guardar essa palavra, essa mensagem no seu coração e ter a certeza: Ele deixou para mim e para você um Consolador, o Espírito da verdade da parte de Deus, que o mundo não conhece, mas você, quando dar mais atenção para Ele e menos para os seus problemas, você vai ver que a manifestação do Espírito Santo que está dentro de você irá te ajudar a direcionar e dizer: este é o caminho, vai em frente. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Ele simplesmente quer que você não saia de jeito nenhum do caminho, não saia da sua fé que você tem em Cristo Jesus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre a minha casa e sobre a minha vida. Que Deus abençoe este sábado maravilhoso e que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. E creia, assim como Pedro teve a ousadia e coragem de viver o sobrenatural pela uma palavra gerada de Jesus Cristo, Jesus está esperando você viver o sobrenatural no meio da sua dificuldade com Jesus Cristo. Um grande abraço do seu amigo pastor José Ubiratã e fique na santa paz dele, Jesus Cristo. Amém?